João Freire nasceu em 1942. Antigo aluno do Colégio Militar de Lisboa e das Ciências Políticas em Paris. Esgrimista desportivo. Oficial da Armada e desertor. Circunstancialmente, operário. Anarquista nos tempos livres. Finalmente, sociólogo e professor universitário. Observador rigoroso. Idealista, sempre. Em 1992 publicou o livro Anarquistas e Operários. Ideologia, Ofício e Práticas Sociais, o Anarquismo e o Operariado em Portugal, 1900 a 1940. Em 1997 publicou o livro Variações sobre o tema Trabalho. Entre 1993 e 2002 publicou o livro Sociologia do Trabalho, uma introdução. Em 1995 publicou o livro O Trabalho Independente em Portugal. Em 1996 publicou o livro Consumidores em Movimento. Em 2001 publicou o livro Friedon Fichters. Em 2007 publicou o livro Pessoa Comum no Seu Tempo. Em 2008 publicou o livro Economia e Sociedade. Em 2009 publicou o livro Moçambique Visto pelos Colonizadores, 1895-1910. Em 2010 publicou o livro A Marinha e o Poder Político em Portugal no século XX. Em 2011 publicou o livro Olhares Europeus sobre Angola, 1883-1918. Em 2002 publicou o livro Les Anarchistes do Portugal. Em 2003 publicou o livro Homens em Fundo Azul Marinho. Em 2004 publicou o livro Associações Profissionais em Portugal. Foi também criador do Sistema de Informação Mosca, este sistema que disponibiliza serviços e recursos informacionais para o conhecimento e estudo dos movimentos sociais críticos e alternativos situados historicamente no universo das propostas libertárias e do sindicalismo revolucionário. O sistema comunica informação de arquivo, descreve recursos informacionais, disponibiliza objetos digitais autênticos e produtos documentais. João Freire, sociólogo, investigador, membro do CIES e Escutec e da SETS, uma cooperativa de investigação nova e de gente nova que o professor acompanha em modelos voluntários, onde coordena um projeto de culturas marítimas, também ele um trabalho de investigadores voluntários. É membro do Conselho Consultivo da Fábrica do Empresário. Esta última é um projeto de mobilização dos atores regionais pelo empreendedorismo qualificante na ligação entre os jovens empreendedores mais escolarizados, mais qualificados e os empresários anfitriões. Como é que o passado influencia todo o seu processo posterior e esta envolvência que ainda hoje aceita de estar com esta gente nova e com esta geração nestes sociedades tão diferentes da sua contemporânea? Boa tarde, obrigado Isabel pelo convite. Referiu anos 60. Anos 60 já era um homenzinho. De facto, pensando nos anos anteriores em que a minha educação se fez e me formou definitivamente, temos de recuar um bocadinho. Eu já tenho dito e escrito que sou uma pessoa do século XX, que conheço bastante bem o século XX, português e não só, que vivi a segunda metade do século XX de maneira muito intensa e que, de certa maneira, já me sinto desambientado no século XXI. Ora bem, eu julgo que as condições da educação que eu recebi no ambiente familiar, na escola, durante a minha infância e juventude, foram absolutamente decisivas para aquilo que depois fui. Inclusivamente, quando fiz atos de ruptura radical com essa própria fase inicial de educação, com a família, com a escola, etc. E penso que, para toda a gente, esses anos da infância, da adolescência, são absolutamente decisivos e condicionantes para o resto da vida das pessoas.
sentido que aquilo que nos ensinam, o que nós aprendemos, seja aquilo que nós vamos praticar. Muitas vezes, como aconteceu comigo e acontece frequentissimamente, provocam depois alterações do mundo. Mas há aspectos, sobretudo de cultura, de caráter, que ficam praticamente definitivos da forma como aí vivemos esses anos. Ora, comigo, em todo caso, isso aconteceu e tenho de falar um pouco dessa experiência da qual eu não era consciente, como qualquer de nós vivia despreocupadamente no dia-a-dia, interagindo com os outros e não tendo nenhuma ou tendo pouca consciência daquilo que estava a absorver e a registrar. Mas que meio é que foi esse que marcou? Eu sou de uma família da minha aristocracia lisboeta, filho e neto de militares e filho pelo lado paterno, pelo lado dos homens, pelo lado das mães de senhoras domésticas. Portanto, situações desde já bastante diferentes daquilo que é hoje aquilo que os jovens vivem. Ou seja, qualquer que seja o seu extrato social, onde nasceram, em geral, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, e essa é que é a norma e não era a norma no meu tempo. Ou seja, as diferenças entre homens e mulheres eram absolutamente decisivas nessa altura, cavadíssimas, e isso passou-se também. Tive a sorte, isso aí é uma questão de sorte. Nascer aqui ou na Patagónia, ou agora, ou 50 anos antes, é uma questão de sorte, só coisa que temos consciência disso. No meu caso, tive a sorte de ser filho de uma mãe que tinha feito a 4ª classe, em casa, e depois aprendi piano e francês e artes domésticas, mas que tinha um excelente coração, é geralmente a maneira como dizemos. E, portanto, de certa maneira compensava muito bem as características de temperamento do meu pai, que era homem, engenheiro, militar, filho de militar, e, portanto, era um indivíduo de quem se esperava, e era verdade, bastante rígido, organizado, sem grandes margens para discussão. E isso era aceito, pode parecer estranho, mas era aceito com naturalidade, eu diria, pela esmagadora maioria das pessoas. Evidentemente que sempre havia os casos de rebeldia em todos os meios sociais, os casos de filhos e filhas que, desde logo, desde crianças, discutiam isso, punham em causa, protestavam, etc. A maioria das pessoas interiorizava os papéis diferentes, os temperamentos e ajustavam as suas próprias pulsões temperamentais também com isso e ajustava-se a esse ambiente restrito que se vivia todos os dias. O meu pai era militar, mas não era, digamos, militarista. Eu poucas vezes vi o meu pai fardado, porque ele era um craque, era figura, foi o general mais novo do exército português e tal, e portanto poucos anos esteve em quartéis e estava sempre nos Estados Maiores. Ele depois contabiliza isso, ele fez 15 anos de estudos como aluno em França, fez 2 anos, engenharia eram logo 7 anos de entrada, não é? Uma boa parte do curso feito na Faculdade de Ciências, Ciências Civis e tal. Portanto, eu raramente vi o meu pai fardado, mas o espírito de rigor em que se combinava a engenharia e a militância, o espírito de procura de regras, também de justiça, etc., eram muito patentes. E depois, eu julgo que ele nunca terá sido rebelde para com o pai dele, mas o pai dele, o meu avô paterno, era também militar, mas esse tinha vindo da província. Esse, até aos 12 anos, também ajudava a guardar cabras e tinha feito depois
uma vida, ele veio para Lisboa para ir para a tropa voluntária aos 16 anos, estamos a falar em 1880, por aí, 80, 90, por aí, e depois, à custa de comissões em África, ganhou uns tostões, ascendeu na vida militar e, sobretudo, depois com a República, ele era republicano, tornou-se muito jovem republicano, teve uma certa ascensão social por causa disso. Ele chegou a ser governador de Santarém, no distrito de Santarém. Mas cargos políticos, nessa altura, os militares participavam na política sem entraves. Ele foi um dos fundadores do partido do Dr. José de Almeida. Bom, e teve um pouco essa sorte. O Dr. José de Almeida depois foi Presidente da República, era padrinho de um dos filhos dele, etc. Só que estas coisas da política têm estas subidas e descidas. Não é? A seguir veio o Salazar, a seguir veio o Estado Novo, e portanto o homem aí se ficou descalço de apoios sociais mais relevantes para ele e passou à oposição, digamos assim, um oposicionista moderado, um homem muito pacífico, no fundo, e conservador. Mas isso deu-nos para a família e para os jovens que íamos nascendo nesse meio uma ideia também de crítica responsável, de dissidência, de certa maneira, e contra a qual julgo que o meu pai era muito diferente, nunca nem alinhou com ele, nem se demarcou completamente dele. Portanto, o meu pai procurava ser, julgo eu, um profissional da carreira que tinha escolhido. Pronto, mas estes são elementos que ajudaram a formar o meu quadro de vida, os meus valores. E depois, a escola. Portanto, sempre foi o ambiente familiar, em Lisboa, mas atenção, vivíamos num bairro popular, no bairro da Graça. E eu, desde miúdo, me cruzava na escada, no pátio, na rua, com pessoas muito pobres. E essa proximidade. Eu fui para uma escola privada, porque as escolas públicas na altura eram vistas como sendo muito confusas, muito pouco organizadas. Só íamos fazer os exames à escola pública, o exame do terceiro ano e do quarto ano. Portanto, fui para uma escola privada de bairro. Uma escola que tinha para aí 50 miúdos. Desses 50 miúdos, havia 2, digamos, da minha classe social, dessa média social. Um filho de um médico, é evidente que com esse é com ligações vizinhos de casa maiores. Todos os outros eram filhos de muito pequena burguesia ou das classes populares, operários, empregados de comércio, etc. Portanto, isto para dizer que o facto de estar com a escola privada na altura não queria dizer nenhuma distinção social. Era o meio urbano onde vivíamos que determinava fundamentalmente isso. E era uma escala de 50 miúdos, 3 professoras, uma escala de maior responsabilidade na educação escolar das crianças do que na escola pública, em que se calhar eram 3 professores, mas para 300 galfatos. E que era uma confusão, não havia espaços de recreio. Querer era jogar a bola para a rua, onde passavam elétricos, autocarros, mas também ainda carroça. Portanto, estamos a falar dos anos 40 em Lisboa. Portanto, a escola conjugava-se muito com este sentido de rigor e de autoridade, ou seja, nós éramos obedientes ao pai, à mãe, ao avô, nós beijávamos a mão ao avô, ele era republicano, fazíamos um gesto de reverência simbólico. E a escola, não beijávamos a mão à professora, quando levávamos umas reguadas, mas digamos, o sentido da autoridade que aprendíamos com pais e com professores era paralegal. E quantas vezes a gente ouvia dizer os pais que iam à escola: professor, se for preciso, bate-lhe, que é isso que ele precisa para aprender e tal. As recomendações que faziam assim, ou seja, dando carta branca às professoras para as reguladas e para as abelhas de pulo e ficar de castigo virado para a parede e outras coisas assim. Julgo que isso não fez mal
dos não desinibiu, e quando veio a idade de maior responsabilidade, provavelmente eles ganharam uma consciência mais crítica do processo de educação. Eu julgo que isso aconteceu comigo, sobretudo depois na adolescência. Por uma questão de tradição familiar, aos 10 anos fui para o colégio militar. O colégio militar ainda hoje existe, tem uma postura, tem a vez que fechar, antes de altamente reformado. Mas o meu pai tinha lá andado, o meu tio tinha lá andado, o meu irmão tinha lá andado, o meu irmão mais velho. E eu, em miúdo, achava o máximo um garoto de 10 anos com uma espingarda às costas a marchar e tal. Digo, eu também quero ir. Pronto, e eles não se opuseram, acharam provavelmente bem, e a minha mãe é que deve ter sofrido mais de 10 anos eu fui embora de casa, mas e lá fui. Não tem que naquela altura o colégio militar, ou outras escolas assim, tinham um regime de internato muito severo. Nós saímos ao fim de semana, depois das 5 da tarde de sábado, uma vez por mês. Um segundo fim de semana por mês, se tivéssemos boas notas, ou se não tivéssemos notas negativas, e é claro, se não tivéssemos castigos. Talvez 2 fins de semana com essas condições. E um outro fim de semana, obrigatoriamente lá ficávamos, que era o dia, ou domingo, em que as visitas iam visitar-nos e iam deixar lançando. Isso eram, digamos assim, práticas do meio social. Bom, o colégio militar era também uma escola muito rigorosa e com alguns aspectos francamente criticáveis, que eu enfrentei e superei sem traumas, mas acumulando um sentido crítico a tal ponto que aos 18 anos a minha mãe ficou perplexa quando eu saí, e lembro-me de um jantar de família ter declarado, mas com primos afastados, era um jantar com muita gente, ter declarado com ar solene: eu estive no colégio militar, eu gostei e tal, mas eu nunca me darei um filho no colégio militar. Bom, e portanto aos 18 anos eu tinha já feito o julgamento desse tipo de experiência. Em todo caso, em geral os miúdos entusiasmavam-se, não sei se hoje isso ainda acontece, entusiasmavam-se pelas possibilidades que aquilo dava, digamos, de algum tipo de emoções e de aventuras que de todo não existiam, nem nos liceus, nem nas escolas técnicas, do género poder andar a cavalo, fazer equitação, acampamentos, pequenas coisas de campo, esgrimas, tiro, desportos assim, disponíveis para grande tipo de atividade. Aprendiam-se coisas de valores muito fortes, agora já no meio de uma sociedade de catraios, de adolescentes, que uns educavam os outros de certa maneira. Eu suponho que não seria muito diferente dos colégios de padres, dos colégios religiosos, ou de outros internatos. Estou a lembrar aqui do colégio de Álvares em Tomar, que eram conhecidos e se calhar famosos pelo rigor das praxes dos jovens e tal. Portanto, aspectos positivos, aspectos negativos, mas em geral exigências de caráter, de assumir as responsabilidades, etc. Eu fiquei um bocadinho frustrado por me lembrar disso com algum gozo, porque o meu pai tinha sido sempre um nos cursos, decorações, medalhas, prémios, assim. E eu passava com o sucesso, nunca chumbei, mas passava rasvéis, não é? O meu pai dizia: desde que não chumbes, porque é isso que eu te exijo. E portanto isso eu assegurei sempre, mas com alguma frustração de não ter o mínimo desses prémios. Quando cheguei ao 6º ano, finalmente tinha notas para ter o prémio, não sei o quê. E depois no 7º a mesma coisa, nenhum nem outro tipo de prémios, porque entretanto fizemos uns atos de indisciplina coletiva de que eu participei inteiramente e que todos fomos castigados, e aquilo ali não eram castigos, digamos, a brincar. Ficámos de uma vez, bem, 4 ou 5 dias presos, sobretudo nas férias do Natal. Portanto,
e todos lá fechados, enquanto toda a outra, a nossa turma, tinha feito um assalto à pasta do professor, que foi saltar os fusíveis, enfim, para cabularmos no exame, na prova, uma coisa qualquer assim de uma vez, e de outra vez tínhamos feito logo as violências excessivas para cumprir as regras, lá os casos de homossexualidade, que isso era castigado e tal, e depois fomos nós os castigados por termos querido fazer justiça por nossas mãos. Então, isto para dizer que daí ganhei aspectos, digamos, na sequência e em harmonia com o ambiente familiar, mas ganhei também a experiência de enfrentar dificuldades e de ter conseguido superar e portanto, de fazer juízos críticos. Nos anos 60, eu sou ainda um jovem, uma formação católica, mas tradicional. O meu pai não era religioso, acompanhava a minha mãe à missa e a outros atos assim. Lá começou a casar pela igreja, os filhos eram batizados e tal, mas por tradição social e não por grande convicção. E eu também fiz esses passos de modo semelhante. Mas chegou a altura de escolher uma profissão, portanto, depois do liceu, e a profissão que eu acabei de escolher, depois de alguma hesitação, foi ir para a Marinha, para a vida de oficial de Marinha. Tinha, portanto, as condições para isso, e para mim havia já dois passos. Um era uma pequenina ruptura com o meio familiar, porque ao contrário talvez do que possa parecer, pelo menos naquela altura, hoje não falo, não faço ideia do que é que se passa, mas havia uma grande diferença entre os militares do Exército e os militares da Marinha. A aviação não existia ainda praticamente. Havia uma aviação do Exército, havia uma aviação da Marinha. Ela depois só começou a crescer sozinha depois com a guerra colonial dos anos 60. Portanto, era entre estes dois ramos, o Exército muito mais numeroso, era 3, 4 vezes, 5 vezes mais numeroso que a Marinha, em todos os escalões. E, portanto, na minha tradição familiar, o colégio militar, lá havia algum ou outro que ia para a Marinha, mas a esmagadora ia para o Exército ou ia para a vida civil. Na altura, da maior parte ia realmente para o Exército. E, portanto, ir para a Marinha, quer em relação à tradição familiar, não havia ninguém da Marinha na minha família, quer em relação ao meio social e tal, era já uma pequena ruptura. E porquê é que eu queria ir para a Marinha? Bom, havia duas outras coisas que me seduziam na altura, mas a principal de todas, e penso que era essa a motivação principal de todos os outros jovens que eu lá fui encontrar, era conhecer o mundo. Na altura, só conhecia o mundo quem era rico, e eram pouquíssimos os que podiam viajar. Conhecia-se um bocadinho uma janela do mundo, o cinema, pelas atualidades, pela informação, a rádio, os jornais, mas era uma visão muitíssimo longínqua e distorcida, como todos sabem. Depois havia, evidentemente, os mais pobres que emigravam por razões económicas, mas esses também conheciam, e depois tive a oportunidade de observar isso de perto, conheciam o mundo de uma maneira muitíssimo particular, ou seja, no seu setor onde estavam, no seu país, e a partir da sua própria experiência, que evidentemente lhes alargavam os horizontes, não é? Começavam a falar melhor ou pior uma segunda língua. Mas não era esse conhecimento lá inevitável e obrigatório que a mim e a alguns outros jovens a Marinha, fosse mercante militar, atraía. Era o viajar, era ir para países distantes, povos distantes, culturas diferentes, e essa era uma atração, digamos, para uns irresistível. E, portanto, esse era. Havia um outro aspecto que se ligava já à minha perspectiva, digamos assim, pré-republicana, não é? Que era eu interessava-me pela história, sobretudo pela história do país e tal, e sabia
que décadas antes, o meu próprio avô contava pequenas aventuras que ele tinha vivido. A Marinha tinha sido uma força muito politizada e muito importante no período da República, em Portugal. Há quem diga, e mais ou menos isso é reconhecido, que a Marinha teve um papel absolutamente decisivo na implantação do 5 de Outubro, da Revolução do 5 de Outubro. Depois fez uma data de disparates, fez uma data de outras revoluções, umas num sentido, outras no outro. Portanto, digamos que para o melhor e para o pior tinha sido um conjunto de gente que tinha querido mudar o rumo do país. E isso interessava na altura. E eu comecei pouco a pouco a forjar uma ideia bastante negativa do país que tinha. Depois, outra coisa que me abriu bastante os olhos por essa época foi eu fazia desporto. Tinha começado no colégio militar a fazer esgrima e com algum sucesso em êxitos desportivos e nos anos 60, já depois disso, pratiquei bastante a sério a certa altura e encarei mesmo a possibilidade de largar um curso de onde estava para ir para a educação física e para ir dedicar durante uns anos, não era profissionalmente, não havia profissionalismo, só o Eusébio, só o futebol, é que viviam do desporto. Tudo o resto era amador e era esse espírito daquilo que eu gostava. E o desporto ajudou porque participei em várias competições internacionais e no estrangeiro. Nomeadamente participei em 3 sucessivos Jogos Mundiais Universitários, as chamadas Universidas, que eram os Jogos Olímpicos para universitários, para mais pequeninos. E 2 desses jogos passaram-se em países da Cortina de Ferro, para além da Cortina de Ferro, ou seja, numa na Bulgária e outra na Hungria. Bom, ninguém em Portugal ia a esses países e eu tive a oportunidade de ir. E os colegas do atletismo, ou da esgrima, ou da natação, foram comigo a esses. E quando regressava era rodeado de toda a gente, quando lá o que é que viste, como é que é e tal. A grande curiosidade para. Bom, e eu vim lá com alguma ideia, muito superficial, é claro, mas, portanto, lá está uma outra forma de abertura ao exterior. Depois, fui campeão de Portugal de esgrima e, por esse facto, nesse ano, fui aos campeonatos do mundo. Fui sozinho. O dirigente que devia acompanhar-me chegou lá, já eu tinha competido. Porque também ele ia de bordo, ia à sua custa, não é? Eu não. A Fundação pagou a viagem e o hotel. Pronto, e estive em Paris uns dias, fiz logo planos para lá voltar, arranjei logo umas pseudo-namoradinhas e tal, francesas, isto é ótimo. Bom, mas para dizer que o desporto também me ajudou a abrir os ambientes. E depois na Marinha, apesar de, quando eu comecei lá a navegar, já estava a começar as guerras coloniais e, portanto, as navegações que nós fazíamos eram sobretudo para a África e para esses cenários de guerra. Mas mesmo assim, ainda tive a oportunidade de ir a vários países, nomeadamente aos Estados Unidos, e era muito curioso porque havia sempre marinheiros que desertavam. E havia sempre, quando os navios eram postos às visitas, normalmente eram visitas de cortesia, havia um dia, um domingo, em que havia atracado, vinham visitantes e tal. E desses países, frequentemente, havendo lá colónias de portugueses imigrados, não é? Na América, no Brasil, na França, etc. Havia portugueses que vinham visitar os portugueses e tal. Bom, e havia geralmente conversas sobre todo o país, e o Salazar nunca mais morre, isto. Bom, e havia, portanto, discussão num quadro que aí era, evidentemente, aberto, não havia receio de arquivo, porque em Portugal era o temor principal da gente poder ser escutado, denunciado, etc. Bom, isto para dizer, nos anos 60 abriram também, já com a Marinha e com o desporto e tal, uma visão, digamos que foi absolutamente decisiva para a minha vida pessoal, foi esta conclusão. O país não só é um país que não tem liberdade,
está há 40 e tal anos nesta situação. Isso, para mim, é inaceitável. Eu, se calhar, era capaz de ir viver para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou para a França, só para ter digamos, o benefício de viver num país livre. Além disso, temos agora uma guerra colonial, e ali começaram a morrer pessoas. Não eram exercícios, não eram operações apenas de manutenção de ordem, havia imensas mortes, como o pai morreu lá. O pai morreu em África. E na guerra. E, portanto, eu comecei a encarar e a procurar refletir sobre a justiça ou a injustiça dessa guerra. Bom, e rapidamente, depois de lá ter estado, estive lá tive 2 anos em Moçambique, para mim foi logo muito claro, eu sei qual é a participação que eu devo dar nesta guerra. Eu vim para esta profissão, uma vez cá não podia sair, já não havia possibilidade de uma pessoa se vir embora. Eu gostava imenso de viajar no mar, mas comecei a fazer esta guerra e, portanto, eu vou atuar dentro de limites muito bem definidos, aquilo que eu quero aceitar ou aquilo que não aceito fazer. Tive a sorte de estar num navio grande, portanto andava na costa e era como eu dizia, estava no primeiro balcão a assistir à guerra, quer dizer, o inimigo não tinha navios, portanto não havia riscos de confrontos diretos, mas eu estava muito perto dos cenários de operações, portanto transportava soldados portugueses, via certas coisas e tal. E, portanto, com alguma rapidez, cheguei à conclusão de que a guerra era indefensável e, portanto, que eu não queria continuar a participar nessa lado, na parte mais responsável. Mas também rapidamente tomei a decisão de não passar para o lado do inimigo. Ou seja, eu diria, se eu fosse moçambicano, provavelmente lutaria contra o inimigo português. Se eu fosse angolano, provavelmente também faria. Mas essa é uma guerra de Deus. E, digamos, criticar esta guerra não significa para mim que deva necessariamente trair os que estão deste lado. Os que estão deste lado também não são responsáveis, o responsável é o governo, é a política, é a história, etc. E, portanto, eu cheguei a uma posição de tipo pacifista. E disse, se eu for diretamente atacado, isso podia ter acontecido, eu defender-me-ia, porque aí era matas tu, mato eu, se os meus homens forem responsáveis por as dezenas de outros homens, se eles fossem atacados, eu iria respondendo, porque temos que nos defender, mas não iria fazer operações ofensivas contra os outros. Estes foram os limites. E isto foi discutido, começou a ser discutido à medida que a guerra ia avançando, discutido com outros camaradas, com outros oficiais, etc. Portanto, a certa altura eu comecei a ver qual é a melhor maneira de sair desta situação. E o que se tornou decisivo também para mim foi dizer isto é um problema pessoal complicado, no sentido que eu gosto da Marinha, digamos, como atividade profissional, mas acho que não consigo ser militar no sentido de ter que obrigatoriamente obedecer aos superiores, sejam eles inteligentes ou burros, sejam eles justos na sua ordem ou injustos ou inaceitáveis, e eu tenho que aceitar isto e digamos, e reproduzir o sistema disso. Eu não aceito, portanto, e tal ali. Pronto, e portanto a minha posição tornou-se insustentável e eu desertei. Foi nessa altura que fui viver para a França e que iniciei, digamos, a minha grande segunda vida, digamos assim. Porque mesmo os amigos ou as amigas da esgrima que eu conhecia do desporto, quando lá cheguei, vais de férias e tal, não, olha, eu venho agora para viver cá e tenho que me desenrascar, tenho que sobreviver, tenho que trabalhar e tal, conheces alguma coisa. Uns disseram, olha, infelizmente não, desenrasca-te como puderes, outros até me reprovaram, mas disparate que tu fizeste.
fizeste, tinhas uma vida assegurada, etc. Bom, e outros criticaram o mesmo, porque achavam que a guerra dos portugueses era boa e tal. Eu nunca tinha discutido política com alguns desses. Ora bem, fui para a França por razões de afinidade cultural. Já lá tinha estado, dominava o francês. Naquela altura, a juventude portuguesa escolarizada, um pouco mais escolarizada, que fazia liceu, aprendia sempre muito mais de francês e da França do que de Inglaterra. Os autores que líamos, obrigatoriamente ou não, a música, tudo isso era muito mais francês, portanto havia uma influência tradicional francesa comparavelmente superior à inglesa ou americana. Pronto, e era um país também, para mim, um país da liberdade e tal. Como sobreviver lá? A minha primeira intenção foi estudar, foi completar o atraso dos anos lá que eu tinha perdido a aprender técnicas de guerra, que agora não me interessavam nada, em favor, a benefício de outros conhecimentos. Tinha sobretudo mais a ver com o sentido comunitário, qual é a responsabilidade. Portanto, não sabia muito bem, mas desde cinema, antropologia, história, estava aberto a estudar qualquer destas áreas. E depois acabei por chegar à França e pouco tempo depois rebentar o chamado Maio de 68. Foi uma revolta da juventude inicialmente, a seguir do mundo trabalhador, a seguir da política. O presidente era o famoso Charles de Gaulle, ao meu lado, como o facto de ter sido resistente aos alemães, mas que era um fulano autoritário, com concepções imperiais, realmente que já estavam a ficar fora da época. E isso foi a minha primeira escola, foi ter chegado e rapidamente ter vivido isso. Isto passou sobretudo em Paris, era aí que eu estava, trabalhava ainda precariamente, rapidamente consegui arranjar lugares de recepcionista de hotel, mas que trabalhava à noite, portanto, é disso que me davam umas massas, uns tostões, e assim vivi e inscrevi-me na universidade. Achei que queria ir para uma universidade boa, que tinha boa reputação, conservadora, portanto, um bocadinho contra a corrente. Toda a gente ia para tal ou tal universidade, criaram depois uma universidade onde enjaularam os carlistas, era Vincennes, Carvalho Ferreira estava em Vincennes, eu fui para Sciences Po. Olha, onde esteve agora o Sócrates, o engenheiro Sócrates, acho que esteve agora em Sciences Po a fazer filosofia, não sei o quê. E aprendi, eu acho que aprendi, do ponto de vista académico, muita coisa que me ajudou a recuperar o tempo perdido. Para sobreviver, não tinha meios pessoais, tinha levado umas pequenas economias que tinha trazido da África, mas isso escutou-se ao fim de um tempo. Portanto, trabalhos precários desse tipo de jovem e, a partir de certa altura, um pouco cansado dessa instabilidade, resolvi ir trabalhar para a fábrica. É claro que, nessa altura, havia um grupo político maoísta que tinha desenhado uma estratégia que era alô, vamos viver com o povo e tal, e portanto que eles próprios, sendo estudantes, ocultaram a sua qualidade de estudantes universitários, realmente, ocultaram essa qualidade para irem para trabalhar em fábricas, para depois organizarem, chatear os sindicatos, mas sobretudo fazerem greves mais violentas, mais duras e tal. Eu fui nessa altura, mas com um propósito completamente diferente. O meu propósito era a sobrevivência. E uma sobrevivência, digamos, regular. Um salário, pago ao fim do mês. Portanto, eu encontrei-me, digamos, na mesma altura que esses maoístas, mas com propósitos diferentes. E como não me perguntaram na admissão quais eram as minhas qualificações, eu também não fui dizer. Se eu tenho dito que era estudante de Sciences Po, que tinha sido oficial da Marinha de Portugal, eles tinham logo andado. Mas como não perguntaram, tem ensino secundário? Eu disse, tenho. Isso disse, confessei que sim. Perguntaram mais, eu
o que lhes interessava era ver se eu tinha os 10 dedos das mãos, porque isso é que não podia falhar para trabalhar manualmente. E lá fui pintar automóveis, tive 5 anos talvez nesse trabalho. Ora bem, na Renault. Tive a oportunidade depois, já tendo uns anos, 3, 4 ou 5 anos, de fazer uma formação profissional de adultos. Ou seja, recebendo 80% do salário que recebia antes, que era baixinho, não era o salário mínimo, mas era baixinho. Entretanto, tinha casado, não tínhamos filhos e tal. Dava para viver razoavelmente. E aí o que me interessou foi aprender um ofício manual em que eu tivesse, digamos, mais facilidade de quebrar o regime da grande fábrica, do trabalho por turnos, que era uma coisa fatigante. Trabalhava-se nessa altura, eu entrei só a trabalhar 44 horas, ou 43 horas por semana, depois lá foi reduzido para as 40, estava nas 40 horas. Ora bem, eu com um ofício de fresador, que era considerado os aristocratas da mecânica, dava-me ao luxo, a partir daí, de me desempregar de contrato, digamos em julho, para ter 2 meses de férias como um estudante, 2 ou 3 meses de férias, e depois em setembro ia procurar e no instante arranjava trabalho, às vezes no mesmo patrão, não é? Portanto, vejam a diferença do estado do mercado de trabalho nessa altura para uma qualificação operária deste género. Também não se ganhava muito, mas dava para dar 2 meses sem ganhar, está a ver? E para comprar um pequeno automóvelzinho, em segunda, terceira ou quarta mão, ir a férias de barranca de campismo para não ia para muito longe, porque depois já não tinha papéis, já não tinha passaporte e portanto estava obrigado a ficar em França, mas dava para ir até à Corsa ou coisa assim. Esta foi uma experiência, obviamente, também fantástica, porque, sobretudo na fábrica de automóveis, eu tinha ao meu lado a esmagadora maioria da força de trabalho que comigo trabalhava eram imigrantes. Eram chamados OS, operários especializados, que quer dizer adscritam uma gama de tarefas extremamente limitada. Aproxima-se daquela imagem do charrua dos tempos modernos, a cortar um cerco de parafusos e tal. É fazer gestos repetidamente. Ora bem, o corpo ocupado, as mãos ocupadas, para uns, eu julgo que propicia sonhos, evasões mentais, entretanto, a cabeça não necessita de estar preocupada com aquilo que está a fazer. Tem sempre o cuidado de não ter o dedo na mão se der, não ver o acidente. Portanto, esse aspecto, para mim, que estava ao mesmo tempo a estudar Sociologia Industrial em Ciências Po, para mim, permitia-me observar comportamentos, confrontar a teoria sociológica, a teoria que os profs ensinavam aos meus colegas estudantes, ali com uma realidade concreta. Por exemplo, eu ia frequentemente, notei que eles deitavam para o caixote de lixo papéis com os parâmetros dos defeitos, das deficiências na produção do serviço de controle de qualidade. E eu comecei a rapinar esses papéis e depois a ler e a tentar perceber, ao luz do que estava a aprender na universidade, as lógicas de funcionamento de uma indústria de produção em cadeia como aquela. Por exemplo, eu assisti aos primeiros ensaios dos robôs de pintura, que vieram substituir aquilo que eu fazia. E eram japoneses, atenção, eram japoneses que vieram, engenheiros japoneses e tal, dos primeiros ensaios. É claro que imagino, não tenho certeza, sei que 5 ou 10 anos depois já não havia pintores como eu, tinham sido substituídos por 2 ou 3 máquinas, robôs mecânicos que faziam esse tipo de trabalho. Portanto, este é um aspecto muito interessante para mim de observar
digamos assim, a lógica e a organização do trabalho deste tipo. O segundo aspecto era a vivência que as pessoas faziam disso. E que tipo de pessoas? Ora, o meio operário, nessa época, em França, eu consegui passar do meio mais elementar, digamos assim, destes operários de montagem, de montagem e fabricação a sério, depois para a tal aristocracia da mecânica, e vi uma grande diferença entre os dois. No primeiro caso, como dizia há pouco, eram imigrantes. Mas imigrantes que, sendo na sua esmagadora maioria imigrantes económicos, portugueses, os jugoslaves, os espanhóis e ainda alguns italianos. Os italianos tinham vindo depois da guerra, entretanto já tinham envelhecido. A maior parte dos italianos, por exemplo, restavam nessa fábrica, já não estavam ali na linha de montagem, já eram capatazes, já eram administrativos, tinham conseguido. Ou então tinham saído da fábrica e eram trabalhadores por conta própria, camionistas, pequenos empresários, etc. Portanto, uma diversidade e fases diversas de evolução destas várias comunidades de imigração. Mas também havia imigrantes cuja vida, muito militares, claro, mas cuja vida pessoal eram casos extraordinários de evolução pessoal. Em alguns casos ascendente, noutros casos, talvez bastante maior, descendente. Por exemplo, sempre recordo que fazia muita curiosidade ver um colega de trabalho russo que, enquanto os outros liam um jornal do ar, tipo Correio da Manhã, a parte dos operários era isso que lia, ele tinha sempre livros grossos. Portanto, quando havia uma pausa de trabalho, tinha fama de ser um russo branco. Não devia ser nada. O russo branco eram os russos fugidos da Revolução Russa de 1917. Os brancos contra os vermelhos nessa altura. Não devia ser nada. Mas que era um tipo com cultura e que nada tinha a ver. Portanto, provavelmente tinha sido, se calhar, um desconstrutor, a fuga de um crime. Qualquer coisa extraordinária na vida daquele homem, que ele tinha acabado por cair ali. Ninguém perguntava se ele vinha de religião estrangeira ou era um aristocrata feliz, o que era. Portanto, digamos que aquele meio, desde mesmo que a pessoa se submetesse e aceitasse aquele ritmo de trabalho, era aberto a qualquer um. Eu penso que a América contemporânea, os Estados Unidos industriais dos anos da Revolução Industrial e do século XX, foi muito feita de gente assim. Ou seja, por um lado, correntes migratórios pobres, polacos, italianos, etc., que fizeram as grandes correntes migratórias dos Estados Unidos modernos, mas também gente desqualificada pelos azares da vida. Se calhar tinham tido nascimentos em berço de ouro e submetiam-se àquelas condições. Ora bem, isto deu uma abertura de espírito judeu muito grande para encarar depois, quando veio o 25 de Abril, eu pude voltar a Portugal. E só voltámos a Portugal, sobretudo porque tínhamos, a minha mulher e eu tínhamos decidido que estava na altura, já tínhamos tido qualquer coisa antes, estava na altura de termos filhos, de termos um filho, e em França não tínhamos ninguém efetivamente capaz de ajudar a educação e tal. Em Portugal ainda tínhamos avós, essa criança, e portanto, sobretudo foi isso que nos decidiu. Também a curiosidade de ver como é que seria este país já sem o Salazar. E já sei aquele horroroso regime, e portanto algum tipo de curiosidade, de interesse e tal. Mas foi sobretudo isto. E ao vir para aqui, eu estava disponível para, se fosse necessário, se essas coisas corressem mal, eu ia para outro sítio. E dizia, bom, com o conhecimento de trabalho prático de operário, fresador, eu posso trabalhar em qualquer sítio do mundo. E, portanto, a cabeça pode estar livre para a militância, para isto, para aquilo, para a cultura, para ir à leitura, etc. Mas as mãos não têm língua e podem
participar em qualquer sítio. Enganava-me um bocado, porque, portanto, as máquinas de comando numérico vieram também a reduzir fortemente sobre depois a importância e a qualificação desses aristocratas da mecânica. Ora bem, fui para Portugal e agora entramos, se calhar, já num outro aspecto que é o ensino e a investigação. O ensino e a investigação. É claro que eu entrei para o ISCTE em 75. Não propunha, mas pelas condições excepcionais que se viviam nessa altura nas universidades portuguesas. O ISCTE era uma escola muito nova, tinha sido criada por veio assim, não 3 anos antes, assim. Em 74, 75, houve saneamentos, confusões, professores que foram afastados, alunos que geriam com os professores, aquela coisa. E houve um amigo meu de França que me diz: olha, esta escola é engraçada, talvez vá lá, pode ser. Eu tinha escrito ainda de França para o Ministério da Educação a dizer: bom, eu tenho uma licenciatura em Ciência Política, Ciências Políticas e Sociais, mas dava o currículo vitae, portanto, e indicava que tinha sido oficial no Marinho. Resposta que eu recebo ainda em França, que me fechou, do Ministério da Educação, de alguém do Ministério da Educação. Vimos o seu currículo e tal, sugerimos que vá à escola náutica, talvez lá lhe possam dar trabalho. Juro que estou a reproduzir as palavras que eles comunicaram. Eu achei que era vexatório para mim. Eu tinha abandonado já há anos, naquelas condições difíceis da vida militar, e eu dizer: você é capaz de saber guiar navios, vá à escola náutica, que seria uma promoção para um oficial e para a escola de regime cacilheiro, se calhar. De maneira que fiquei bastante aborrecido, e foi graças a esse amigo que me disse: vai a tal escola assim, do ISCTE, na altura era no Campo Grande, e fui lá, e lá deixei lá uma candidatura, e passado alguns dias ou umas semanas sou chamado para uma entrevista, fui entrevistado por um aluno. Hoje, professor universitário, no princípio, na altura era de um aluno, embora fui isso, pertencia ao dito Conselho de Gestão. O professor Mário Monteiro, no Leilão Dias, era na altura o dirigente máximo da escola, e entrei. Perguntaram-me: quer entrar como assistente estagiário ou como equiparado assistente? Disse: qual é a diferença? Bom, no assistente estagiário, ao princípio de carreira, ganha menos. Eu quero o outro. O equiparado assistente ganha um bocadinho mais e tal. Não me explicaram mais nada, eu fui para esse ganhar um bocadinho mais, fiz um também disparado, porque era por contratos de 3 anos, ou coisa assim, enquanto o outro era o início de carreira. Bom, mas eu não sabia, fui para essa assim. Já agora temos que saber o nome desse aluno. O José Pedro Barossa, professor, não sei se é catedrático, mas professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e dirigente familiar da empresa Santos Barossa aqui da Liderança Familiar. Uma excelente pessoa e tem um excelente economista judeu, tem grande capacidade de liderar. Mas fui por ele, se calhar podia ter sido também contratado por um maoísta de serviço que lá estivesse, porque isto dá a ideia do clima que se vivia na época. Bom, eu tinha especial interesse pela sociologia já desde França, tinha estudado naquelas cadeiras que nós podemos escolher coisas ligadas ao trabalho, para tirar partido justamente dessa vivência e desses conhecimentos, e portanto foi isso que eu aqui disse que tinha capacidades para mais facilmente ensinar. Propuseram-me uma outra área também que eu aceitei e que eu conhecia muito pouco, mas tinha algum interesse por ela, que era o cooperativismo. E tive que estudar imenso e acho que ganhei uma grande bagagem que encontrei fulanos, que não eram teóricos do cooperativismo, eram cooperadores, cooperativistas, e na altura, não imagino, mas 75, 78, há um boom extraordinário em Portugal de
de criação de entidades cooperativas, de empresas cooperativas. Claro, aquilo que deu mais brado político foi no Alentejo as cooperativas agrícolas de produção, porque resultaram de processos de ocupação das propriedades, umas transformaram-se em UCPs, unidades coletivas de produção, que era mais um modelo dos comunistas, outras em cooperativas agrícolas de produção, que era assim uma coisa mais moderada. Isso foi muito significativo, mas é claro que passou a ser bastante mal visto o que foi produzido, mas quer no setor industrial, portanto a pequena indústria, quer no setor de serviços também e no comércio, o movimento cooperativo teve na altura e, portanto, eu fui estudar isso, mas era também um assunto muito atrativo e importante. A tal ponto que a Constituição Portuguesa, que é elaborada nessa altura, dá um destaque, digamos, surpreendente para os olhos estrangeiros ao setor cooperativo, chamado terceiro setor. Foi o resultado, digamos, dessa realidade social, mais social até do que política, desse período. Porque se não tem sido isso, havia com certeza lá uma língua, falaria das cooperativas e tal, não. A Constituição fala de setor de propriedade pública, hospital, do setor de propriedade privada e do setor de propriedade social, o terceiro setor, em pé de igualdade, em que devem ter a mesma dignidade e cooperar uns com os outros. Foi por causa disso. Ora bem, e é este o tema que eu, ao fim de 2 ou 3 anos de ensino, me propunha fazer grande investigação para doutoramento. Na altura, doutoramento ainda era uma coisa que se fazia aos 40, 50 anos, era o cume da carreira, já não aparecia a fotografia no jornal e o candidato já não se apresentava a provas de casaco, como até então, 25 de abril parou. Mas, que era uma investigação fortíssima, demorava sempre anos e tal, isso era. E eu, portanto, queria fazer sobre esse tema, só que não tinha recursos. Eu não enfileirei em nenhuma área que tivesse um patrão académico, mandarim, como a diferença se chamava, indiscutível. Portanto, fiquei sozinho. Na altura, em sociologia, não havia doutorados, não havia professores, havia o professor das dúvidas. Haviam 2 padres, perto de Évora e outro. Portanto, era uma área ainda praticamente certa, porque a sociologia era confundida com o socialismo do anterior regime. Havia grossas desconfianças e não havia socialismo. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, foi feita por gente como eu que tinha estudado no estrangeiro. Regressaram muitos, não é? Portanto, eu não tinha, digamos, orientador. E aquele que acabei por arranjar, que era sempre que saiu da sociologia, foi o Sr. José Batista, que já faleceu. O Sr. José Batista tinha também estudado no estrangeiro, era da mesma idade que eu, só que não tinha estudado na Hungria, tinha um doutoramento da Hungria, foi reconhecido cá, aquilo era mais fácil lá ter um doutoramento. Portanto, mas praticamente, acho que não estou a fazer justiça nenhuma, digamos, ele deu um nome, que eu trabalhei sozinho. Agora, o problema é que, para além disso, não havia condições, não havia bolsa, não havia projetos para financiar, salvo para um ou outro que conseguisse. Na altura ainda havia uma coisa chamada Instituto de Alta Cultura. Davam umas bolsas, mas dizia-se que era sempre pública, não sei o quê. Ou alguém que fosse muito próximo do Mário Monteiro, do Mário Monteiro de Economia, e não dizia nada de Economia zero. Ou do Centro de Nunes, não era o caso, o Centro de Nunes era uma pessoa que foi ministro, com alguma importância. E tinha bons conhecimentos de sociologia, mas estava psicologicamente numa fase muito abaixo, e tive que mudar de assunto, porque não tinha dinheiro. Eu teria que fazer
investigação, me obrigava certamente a passar tempo no Alentejo, no Norte, a ter tarefeiros, a fazer inquéritos que custam dinheiro e eu não tinha dinheiro para pessoal para isso. Portanto, acabei por ir para um outro assunto, que não vou agora aqui falar, não tenho grande interesse, mas que tinha a ver com o facto de, digamos, dos meus envolvimentos político-sociais. E, portanto, eu tinha esse envolvimento e pensei, eu estou, se calhar, em boas condições para aproveitar estes sobreviventes do antigo movimento sindical, o anarcossindicalismo do século. Eles já só são uma centena, os sobreviventes, mas eles, se calhar, abrem-se mais comigo e, portanto, a esses posso entrevistar e eles, para esses, eu posso fazer o serviço sem precisar de ninguém. Foi por isso que eu virei o meu tema de investigação para uma sociologia histórica orientada para o sindicalismo revolucionário, mas continuei sempre a ensinar sociologia. E aqui entra a parte também da conjugação entre a minha experiência de trabalho industrial, aquilo que eu ensinava aos alunos, a Isabel Filha pegou nessa fase, aquilo que eu ensinava aos alunos e as possibilidades, digamos assim, de não fazer um ensino apenas de livresco. Ela deve ter apanhado ainda o ensino, sobretudo de livresco que eu faria nos primeiros anos. Contudo, depois de eu ter conseguido 3 anos de dispensa de serviço, isso foi um benefício que apesar de eu conseguir ter, quando voltei disse não, o ensino que nós fazemos, em geral, na sociologia e sobretudo no ISCTE, e se calhar para além da sociologia e muitas outras áreas das ciências sociais, tem pouca ligação à prática. E tem a mania de adotar as últimas modas pedagógicas e se calhar algumas das antigas era bom que continuasse. E foi depois desse pequeno carrego que me deu um tempo de reflexão que eu verdadeiramente acho que inovei, melhorei o meu ensino nesta área da sociologia. Ou seja, passei a fazer aulas práticas e aulas teóricas. Até então tudo se chamava teórico-práticas. Aquilo era designar 3 alunos, vão estudar os textos, põem os textos, depois há 2 outros ou 3 que leram e que são capazes de discutir, os outros estão passivos e aquilo, digamos, transforma-se em um trabalhinho individual ou de grupo e pouco mais. Ora bem, aulas práticas era para fazer mexer toda a gente. Aulas práticas era para levar os alunos a fábricas, a ambientes de trabalho, a situações de trabalho, a observarem, a fazer relatórios de observação. Mesmo nesse outro assunto sobre o sindicalismo, qual foi o assunto, a questão teórica que me interessou, a relação entre qual era a orientação ideológica desses sindicalistas do passado, qual era a sua experiência de trabalho concreto, que não era tanto industrial, era mais artesanal. Eu sou lutador, eu sou construtor, eu sou sapateiro, eu sou corticeiro. Mas o que é que você fez? Eu fui ver o que é que eles faziam, discuti com eles, fui ver a indústria, alguns casos que ainda existiam. Por exemplo, passei um mês a trabalhar em tipografia para saber como é que era a tipografia. Etc. Passei, aproveitei de fazer a minha casa onde vivo ainda hoje, dando eu serventia de pedreiro ao pedreiro que lá estava. Portanto, para perceber melhor como é que era a divisão de tarefas, a divisão de trabalho na construção civil. No passado, esses meus entrevistados antigos falavam das 4 artes da construção civil. 4 artes. Eles achavam-se artistas, atenção. Diziam-se assim. Porque realmente um pedreiro sabia de desenho, sabia ler o desenho, sabia interpretar o desenho e sabia construir mesmo sem desenho. O carpinteiro de construção civil era um ingrediente fundamental em geral, além das caixilharias, as coberturas era tudo da madeira na altura e, portanto, o trabalho da madeira era decisivo e era preciso ser bem combinado com o outro. Os canteiros, em geral, tudo o que era
sustentado, ou decorado, mas sustentado a cantaria de pedra, portanto, o trabalho da pedra, o faseamento, etc. Portanto, eu procurei, nesse próprio processo de investigação meu para doutoramento, aprender isso, experimentar e tentar passar o máximo possível a seguir para os meus alunos esse tipo de experiências. É claro que a indústria ia evoluindo. Em Portugal chegou tarde este tipo de trabalho que vocês têm aqui, por exemplo, no calçado, ou sobretudo se desenvolveu na confecção, de trabalho dividido com tarefas muito elementares para cada operador. Mas, entretanto, no exterior, em vários países, começaram a fazer-se ensaios de conjugar este tipo de produção com uma maior participação e envolvimento e responsabilização dos trabalhadores. Enquanto pus aqui assim os tópicos para esta entrevista convosco, Isabel, experiência de trabalho industrial por necessidades económicas. Realmente foi esse o meu caso. A esmagadora maioria das pessoas é por necessidades económicas. Mas eu especialmente, eu julgo que com a inovação do nível geral de escolaridade, das expectativas das pessoas, das ambições, se quisermos, das pessoas, em geral, vai mais além do que esse tipo de operação. E, portanto, mesmo quando elas fazem é por necessidade de não ter outra alternativa, mas se puderem propor algo em que elas deem um bocadinho mais de si, sobretudo da sua atenção, intelecto, etc., em geral elas têm, se têm capacidade, têm interesse em fazer. Portanto, formas de participação e de responsabilização das pessoas, trabalho em equipa, etc., eram reformas no campo industrial que estavam a ser feitas. Começaram a partir dos anos 70, cá em Portugal muito menos, mas começou a chegar qualquer coisa, mas para fenómenos para os quais eu procurei, nos anos 80, chamar a atenção dos meus alunos e procurar ir frente nos casos, portanto, visitas de estudo. Não só a questão da observação, mas também o treino mesmo de situações de teatralização. Assim. Vamos jogar com as crianças, vamos jogar ao possível, ao imaginário. Lembro que faleceu agora, há muito pouco tempo, do aluno António Dornelas, sociólogo, mas que na altura já era adulto, tinha 20 anos. Um homem já 30 e tal anos de profissão, era negociador sindical. Portanto, ele estava inserido no movimento sindical, no GT, se não me recordo, e era negociador sindical. E eu fiz umas perguntas e tal, e um bocadinho estimulado por ter esse homem como aluno, imaginei então um processo de negociação a ser teatralizado pelos alunos. Bom, foi um sucesso esse primeiro ensaio. Suponho que não foi no primeiro ano, mas talvez no segundo ou terceiro, em que eu fiz este tipo de pedagogias. Já contava como assistente, portanto, nessa altura já era professor, já tinha feito doutoramento e tal, e tinha como assistente a doutora Lourdes Rodrigues, muito conhecida por ter sido Ministra da Educação, aqui há uns anos, há poucos anos, ainda é uma figura conhecida, de, portanto, organizarmos processos de negociação imaginária, não é? Em que tínhamos sindicatos, tínhamos patrões, etc. E a coisa era tão realista que às vezes, e aquilo durava semanas, às vezes os grupos que desempenhavam esses papéis chegavam a incompatibilizar-se, só quase a zangarem-se uns com os outros, por assumirem tão fortemente os seus papéis. Ora bem, eu nunca tinha feito teatro, pelo contrário desse teatro. Mas, para mim, esse aspecto não era a expressividade que estava mais ao convencer dos outros, era levar os alunos a porem-se no papel formal, digamos assim, que necessariamente está em oposição a outros, ou tendo a poder estar ou não aliado a terceiros, etc. Ou seja, criar simulações
de situações reais de negociação. Eu julgo que nunca participei, obviamente, mas se eu fosse a uma sessão do Conselho Permanente de Concertação Social, que junta hoje o Governo, patronado, sindicatos e tal, eu estaria perfeitamente à vontade e era capaz de analisar aquele processo ou de fazer um dos papéis só pela prática de vários anos a fazer teatralizações de negociações salariais. Ora bem, estes foram os aspectos que eu julgo que fui capaz de melhor articular portanto, o conhecimento das teorias e das correntes teóricas, das problemáticas, etc. Que isso, digamos, quase toda a gente fazia, com um exercício de uma atividade profissional que eles poderiam vir a fazer. Evidentemente que a sociologia não é daquelas áreas de conhecimento que têm logo a seguir um perfil profissional próprio para desempenhar. Pode-se fazer muitas coisas, do jornalismo, trabalho técnico, formação, muita coisa. Sociologia e outras especialidades da área das ciências sociais e humanas, não é? Mas portanto, esta capacidade, digamos assim, de praticar algumas delas, julgo que também prepara melhor as pessoas para depois elas próprias inventarem outras modalidades. Eu recordo depois, bastantes vezes, vir a ter contactos que vinham até mim, dos meus amigos alunos, e que vinham dizer: eu agora sou gestor de recursos humanos de uma empresa assim. Ou até coisas mais inusitadas para mim. Uma moça me dizia que depois que era a gestora financeira, uma gestora financeira daquele grupo, acho que é do Belga brasileiro, que gera centros comerciais, só na Sierra. Mas você não aprendeu, eu não sei nada de finanças, como é que você aprendeu isso? Mas isso aprende-se depois. O que eu aprendi da sociologia, etc., é como foi fundamental para depois agarrar esse outro instrumento que eu aprendi. Pronto, eu acho que isso conjuga-se e pode-se conjugar e acho que, vamos lá, a disponibilidade, alguns dirão humildade, para se poder experimentar situações muito diferenciadas, sobretudo aqueles que estão mais desconsiderados, mais na escala de baixo, dá-nos uma capacidade de compreensão e uma positividade depois de enfrentar o momento muito bom. Thank you.